Boa viagem. 3467-5472. JC News, com Ismaela Silva. JC News, entrevista. E começa agora a nossa entrevista de estúdio deste domingo aqui na Rádio JC News. O tema hoje é dicas de mercado para ser recrutado nas seleções de emprego. Muita atenção, você que nos escuta neste momento, da sua casa, do carro, pelo seu aplicativo no celular. Participe com a gente, você que está procurando emprego, quer dicas de como conseguir se sair bem, se sair da melhor maneira possível nessa busca pelo emprego, pode escutar a nossa entrevista de hoje e também participar através do nosso painel interativo, através do site www.radiojcnews.com.br. Escreve lá sua pergunta, bota seu nome, e-mail e manda pra gente seu comentário que a gente vai tentar responder na medida do possível aqui com o nosso convidado de hoje, o Edson Xavier. Ele que é especialista em gestão de pessoas e liderança e é diretor da MPE Treinamento e Consultoria. Muito bom dia, Edson. Seja bem-vindo. Bom dia, Ismaela. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes da JC News. Nós que agradecemos a sua presença e vamos começar introduzindo esse assunto para os nossos ouvintes a respeito de qual é o primeiro passo, Edson, hoje, para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, quem está precisando, aí está buscando a tão sonhada vaga de emprego, o que é preciso fazer, por onde é preciso começar? Perfeito. Boa pergunta, Ismael. Bom, é bom começar se avaliando. Como se avaliar? Primeiro, qual é a minha rede de relacionamentos? Como é que está o meu network? Eu tenho pessoas no meu convívio que podem contribuir para a indicação de uma empresa? Esse, sem dúvida, é um dos pontos principais. Mas não adianta ter indicação se você não estiver preparado, ou seja, se você não estiver qualificado para o mercado. Independentemente se é do primeiro emprego, segundo, ou se eu já tenho experiência ou não. O mercado, a cada dia, está exigindo essa qualificação. E essa qualificação vai além de apenas terminar a faculdade, né? Vai de cursos complementares, de procurar fazer a diferença no mercado, procurar se especializar. Então, esses dois pontos são muito importantes para quem quer, de fato, ingressar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Você fala isso, Edson, e realmente a gente lembra que, de fato, existe aquela ideia, né? Eu já concluí, já estou formado, fiz a minha graduação. Não dá para parar, não pode parar. Então, isso é um pecado que a gente comete, né? Achar que terminar a faculdade é o suficiente para entrar no mercado. Enquanto você terminou a faculdade, milhares de pessoas já terminaram também. Então, você vai estar concorrendo com milhares de pessoas. E como o mercado, a cada dia, está acelerando o processo de ser melhor, de garantir o melhor produto, de gerar mais produtividade, para isso acontecer, precisa ter profissionais qualificados. E profissionais qualificados também tem uma característica que ela está buscando muito no mercado, que é ter atitude. Ou seja, o candidato tem que ter atitude. Não pode achar que a vaga vai cair do céu, que vão bater na tua porta falando, olha, tudo bom, vem trabalhar comigo. Então tem que ter atitude, tem que correr atrás, tem que se cadastrar no máximo de site de vaga de emprego, tem que comprar jornal, tem que olhar a vaga, tem que falar com os amigos, falar, estou precisando, eu quero trabalhar. Essa atitude vai fazer que o teu convívio, o teu network, fale, caramba, eu acho que essa pessoa merece esse emprego, porque está correndo atrás, está buscando, né? Essa oportunidade. Perfeito. Então, uma vez que a pessoa já se avaliou, verificou o networking, deixou bem claro que quer um emprego, começou a procurar e está se qualificando. Então, o que é que a gente pode dizer para essa pessoa que já pode encarar, não, eu acho que eu me enquadro nisso, já fiz tudo isso, mas e agora? Quais seriam as dicas, quais seriam os pontos fortes que a pessoa precisa ter para se dar bem nessa busca? Edson? Bacana. Primeiro, a gente tem que entender que conseguir um emprego tem que ser consequência. Consequência de quê? Tem duas grandes etapas antes de conseguir um emprego. Primeira etapa, né, é a entrevista. E antes da entrevista é o recrutamento. Ou seja, as empresas estão recrutando candidatos. E eu tenho que me avaliar, eu estou participando ou não estou participando desse recrutamento? Se eu não estiver participando, pode ter dois problemas. Primeiro é a capacitação, mas pelo que a gente já viu, vamos supor que a pessoa já está qualificada, já está capacitada. E aí tem que avaliar o currículo dela. O meu currículo está sendo atrativo? Tem que imaginar o seguinte, para cada uma vaga, milhares de currículos são enviados para as empresas. Então, além de eu estar qualificado, além de eu ter a atitude de mandar o meu currículo, de correr atrás, ter um network para me favorecer, o meu currículo, ele é atrativo? Porque muita gente confunde currículo atualizado, achando que basta ter as datas corretas dentro do currículo. Mas o currículo tem que ser atualizado para mostrar que você está atualizado no mercado. É verdade. E isso tem que gerar atratividade para quem está recrutando. Imagine a analista de RH de uma empresa que tem inúmeros currículos para selecionar 10, 15, dependendo do número de vagas ofertadas. Ela vai pegar os 15 melhores currículos.
Mas aquele currículo tem essa atratividade, que é um currículo bem projetado, que não tem muita poluição no currículo, que os dados estão corretos, que ela vai ligar para o primeiro número e vai funcionar. Isso é um dado importante, porque geralmente, com essa mudança de telefone, muda-se o telefone e não atualiza o currículo. Isso é um e aí você grande continua no automático, mandando currículo, e às vezes seu telefone nem atualizado está. Né? Então, é um ponto importante, a gente tem que olhar, deixa eu ver como é que está meu currículo. Eu costumo dizer o seguinte, dedica meia hora todo mês, antes de mandar o currículo, vou dedicar meia hora para olhar como é que está meu currículo. Agora, deixa eu ver meu currículo como se eu fosse uma recrutadora, como se eu fosse um recrutador. Primeiro, o meu currículo está atualizado? Eu estou fazendo curso, eu estou participando de workshop, eu estou me movimentando. Eu posso estar disponível para o mercado, né? Ou seja, desempregado, mas eu estou me movimentando. Eu estou participando de seminários, eu estou participando de workshops, eu estou fortalecendo meu network. Ou seja, tudo isso tem que estar dentro do seu currículo. Informações importantes também têm que estar contidas. E de forma organizada também. Ou seja, é muito comum você pegar um currículo e o objetivo dele, por exemplo, não falar nada. Ou seja, eu desejo trabalhar na sua empresa, mas fica um negócio tão vago que quem está do outro lado não vai se sentir atraído para convidar você para a entrevista, entendeu? Verdade. Tem uma outra coisa também que pode ser até um pouco questionável, não sei se depende da vaga de trabalho a qual o candidato está se candidatando, mas até que ponto que seria interessante ousar, digamos assim, no currículo, apresentar ele realmente de uma forma diferente, talvez mais criativa, talvez também seja um risco, né? Mas até que ponto que pode ser interessante? Depende muito da vaga? Pois é, depende da vaga, depende da área que você está atuando. Se você quer usar sua criatividade para o lado do marketing, vai ser bem recebido. Agora, se você for usar a sua criatividade para o lado financeiro, por exemplo, que são mais conservadores, tem um perfil mais conservador, talvez não seja visto como um ponto interessante, algo atrativo. No currículo, eu costumo dizer o seguinte, faz o padrão, mas que deixe ele com aquele ar de o recrutador olhar e falar, caramba, eu quero conversar com essa pessoa. Tá, poxa, essa pessoa fez um curso, veja quantos eventos essa pessoa participou. Então, quem está do outro lado vai gostar disso. Por que vai gostar? Imagine, eu costumo brincar, mas se a gente não comenta sobre isso, chega currículo com apenas o curso de datilografia. Para você ter uma ideia. Isso mostra que o profissional parou no mercado, parou no tempo, né? E isso para a empresa que está toda hora mudando. Claro. Você tem a evolução do mercado, que exige cada vez mais das empresas. Se as empresas não apostarem em candidatos com atitude, que sejam flexíveis a mudanças, vai ser complicado para a empresa trabalhar com esse tipo de funcionário. Então, quando ela olha que o profissional fez um curso, participou de um workshop, o que ela está avaliando naquele momento? Olha, ele é uma pessoa que está buscando aprender, está buscando se adaptar. E todas as funções, se a gente for olhar num cenário geral do mercado de trabalho, está sofrendo essa alteração. Está sofrendo isso. Vem as exigências do mercado, vem as legislações te cobrando mais, e aí com isso precisa ter profissionais com cabeça aberta para a mudança, que enxerguem que, cara, eu fiz diferente ontem, mas agora eu vou fazer diferente hoje, e não que fiquem parados, engessados no tempo. Muito importante isso que você destaca, Edson, que inclusive talvez seja até o erro, o pecado de muita gente que está procurando emprego. Eu percebo, assim, pelo pouco que eu posso conviver com outras pessoas que estão procurando emprego, se destaca muito a questão da experiência de trabalho. Tem gente que faz questão de colocar 2 páginas de todos os empregos que passou na vida. Mas pelo que você coloca, talvez seria uma questão de balancear e é muito mais importante ou tão importante quanto a questão das atividades que você participa, atividades complementares que a gente pode colocar. Perfeito, é exatamente isso. E você tocou num ponto importante também. Tem muita gente que perde, então faz ao contrário. Tem uma experiência boa e não consegue valorizar isso em currículo. Vou dar um exemplo de... Eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre gosto de colocar isso. Eu posso colocar na minha atividade que eu sou responsável por tirar cópia. Apenas isso. Ou eu posso falar que eu sou responsável por todo o gerenciamento da máquina de fotocópias da empresa, entendeu? Ou seja, é como eu vendo a minha função. E às vezes as pessoas esperam, qual é a sua função? Eu sou secretária. Não sou secretária. Não é? Eu auxilio a administração do tempo dos executivos da minha empresa. Nossa. Veja a diferença, né? E isso é importante. Porque quem está do outro lado precisa ver o que é que você fazia. Precisa entender o que é que você fazia, o que é que você carrega como experiência e aquilo que vai contribuir na nova empresa. Ou seja, se você entrar na minha empresa. E quando você resume demais a sua experiência, a sua função, falando bastante sincero, eu não vou me sentir, poxa, eu estou atraído para conversar com esse candidato.
Não estou, porque por mais que tenha várias atividades que ela não conseguiu mostrar no currículo, se ela tivesse exposto isso no currículo, seria bem melhor, né, para poder gerar essa atratividade para a minha empresa. Seria, então, tentar descrever brevemente, vou colocar realmente uma pequena descrição breve da atividade. Perfeito. Sempre considerando também data, que você com mês e ano, tá? Quanto tempo eu trabalhei nessa função? E é sempre mês / o ano. Mês / o ano quando iniciou, mês / o ano quando saiu da empresa. Porque você vai brincar a questão do tempo, né? Que esse candidato trabalhou na empresa anterior. Que isso é importantíssimo também e tem que tomar muito cuidado com essa mudança de empresas, né? Toda hora está mudando de empresa, toda hora. Isso mostra uma instabilidade muito grande. E essa instabilidade pode gerar problemas também. Eu falar, caramba, será que vai trabalhar aqui apenas 3 meses também? Entendeu? Isso não agrega no processo de confiança, né, entre o entrevistador e o entrevistado. Mas aí, para quem tem uma situação dessa, então qual que seria o indicado? Omitir, colocar só a última? Nunca omitir. Tem que ir lá na entrevista, se for chamado para entrevista, explicar o motivo que fez sair da empresa. Também ser aceitável, tá? Eu costumo dizer que os recrutadores precisam conhecer um pouco da história do candidato. Claro. Né? E aí você pode ter motivos que justifiquem essa mudança de emprego. Como eu já encarei diversas vezes, o candidato mudar de emprego para poder adaptar os estudos. Né? Ou seja, isso é algo louvável. Está querendo estudar e está querendo emprego também que sustente o estudo. Então, o recrutador também tem que ter esse amadurecimento para falar, deixa eu avaliar aqui. Apesar de estar mudando de empresa, mas está mudando de empresa e está evoluindo. Está buscando estudo. Isso é importante também para o avaliador. Perfeito. Então, só para a gente concluir esse quesito currículo, como a gente pode listar o que é essencial que exista num currículo? Tá, primeiro os dados estarem atualizados, certo. Principalmente telefone e e-mail. Claro. Tá? Segundo, ter o objetivo no qual você está querendo trabalhar dentro da empresa. Ou seja, gostaria ou necessito trabalhar no setor de logística da sua empresa, deixar claro qual é o setor que você quer trabalhar. Então, quero trabalhar no setor de logística. Isso vai ficar mais fácil na hora que o RH for estar selecionando os currículos. Ele não vai ficar com aquela dúvida, mas qual é a área desse candidato? Entende? Verdade. Então, com o objetivo, ele consegue direcionar. O segundo ponto é a formação. O terceiro ponto, a formação dele. Precisa ficar claro ali qual é a formação. Lembrando que a formação dele precisa ser a mais atual, tem que vir em primeiro lugar. Ou seja, se está cursando um MBA, uma pós-graduação, o primeiro é a MBA, colocando qual é o título e o ano que está cursando e a entidade, né, que está estudando. Depois disso vem a sua experiência. E aí tem que ter esse brilho que eu lhe falei, de saber colocar bem a descrição, para você apenas não se desvalorizar. Pelo contrário, para que isso se torne um ponto atrativo. Seguindo a mesma regra, do mais atual, vem em primeiro lugar. Certo. Então, se eu estou trabalhando, ele vem em primeiro lugar, primeiro tópico. Depois vem o segundo que eu trabalhei, terceiro que eu trabalhei e, por último, o último que eu trabalhei. Isso vai facilitar para entender qual é o nível que o candidato encontra-se no mercado. Cerca de quantas experiências seriam interessantes colocar para não ficar nem de mais nem de menos? Isso depende muito, porque imagine se a pessoa chegou a um nível de diretor. Tá? Nível de diretoria de uma empresa. Então, não tem necessidade de estar colocando que foi estagiário de outra empresa. Você entendeu? É bem mais importante ele colocar a trilha que ele fez para poder chegar como diretor. Ou seja, antes de ser diretor, ele foi gerente, então coloca como gerente. Antes de ser gerente, ele foi coordenador? Foi coordenador. A formação de coordenador para baixo, ele já pode avaliar. Se for informação de analista, que agregou muito, que fez ele crescer profissionalmente, coloca também. Agora, o recrutador ele vai atentar mais para as últimas ou 3 últimas formações. Certo. Agora, isso quando está com nível de diretor, de gerente e adiante. Quando a gente fala de funções operacionais, a gente precisa tomar cuidado para também não ocultar nada. Porque não ocultando pode ajudar a valorizar. Eu fui estoquista numa empresa e agora eu sou comercial, mas eu estou concorrendo a uma vaga de logística. Se eu oculto que eu fui estoquista, eu posso atrapalhar um pouco o meu recrutamento para a área de logística, porque ser estoquista lá atrás, na minha base, pode me ajudar a concorrer a uma vaga de logística, entendeu? Porque tem tudo a ver com a movimentação de materiais. Então, tem que estar sempre linkando isso. Na dúvida, coloca, não tem problema nenhum. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Desde que fique bem projetado. Depois de experiências? Bom, depois da experiência, você coloca cursos e palestras, né? Ou seja, o que é que você vem fazendo, seguindo o mesmo padrão também, pegando a primeira posição, o que é mais atual. E aí coloca a mesma coisa, mês, o ano, o título do curso que você fez, né? E a carga horária também é importante. Por exemplo, você pode participar de um curso de liderança, que
pode ter apenas 4 horas ou fazer um curso de liderança com 36 horas, por exemplo. Então, é sempre importante colocar a carga horária do curso que você realizou. Depois dessa etapa, né, que são informações complementares, o currículo não tem nenhuma exigência. Uns colocam referência e colocam pessoas que já trabalharam com elas. Ou seja, trabalhei há 2 anos atrás numa empresa com o diretor, então vou colocar o nome dele, o telefone. Só tem um ponto importante para essa etapa, que é quem você colocar precisa saber que está lá. É tá? verdade. Porque às vezes a gente sai colocando, achando que o recrutador não vai ligar, e aí quando o recrutador liga, não, mas eu não lembro, eu não me recordo, e aí vai tudo por água abaixo. Pois então, liga... Meu chefe, eu vou estar colocando aqui o seu nome, o seu telefone. Você me autoriza a colocar? Não, autorizo. Pronto, vai lá e coloca para ficar claro, né? Também comunicação é algo que a gente não pode deixar de lado, né? Existe algum tamanho, limite de tamanho? O currículo não pode ter mais de 2 páginas? Olha, é recomendável que não tenha mais de 2 páginas. É recomendável, porque vai ficar cansativo. Vai ficar assim, em 2 páginas você não conseguir mostrar o que você fez na sua vida, não vai ser a 3ª página que vai ajudar. Para colocar tudo isso em uma página só também fica difícil, Fica né? difícil, mas 2 páginas já é um número bacana. Perfeito. Então, só também uma outra coisa para a gente adicionar nessas questões de atividades complementares, aí também que entraria os cursos de idiomas? Sim, curso de idiomas também. Desculpa não ter comentado, mas ele fica lá, inclusive, dando destaque qual é a língua que você coloca ou não, informando qual é o nível, né, que você está. Se é fluente, se não é, se é intermediário. Muito cuidado com isso. Então, né? Você tem que tomar um cuidado, porque é impressionante que 80% das pessoas acham que falam... fluentes em inglês. São influentes em inglês. Quando você vai conversar... não consegue nem passar do nível básico, entendeu? Então, às vezes, a gente acha que colocar aquilo é legal e você pode ser questionado ou você pode falar, ó, a segunda etapa da entrevista vai ser em inglês. E aí, como é que vai ser? Você vai dizer, não me sinto preparado. Então, para evitar isso, claro, não coloca. Né? Fica até feio depois que você for selecionado. Como assim? Como é que você coloca e não é? Pois é. Ok, então tem muita dica legal aí de currículo para quem está preparando o currículo. Acho que a gente já consegue concluir isso. Vamos agora, então, para dicas no momento desse recrutamento e da entrevista. Perfeito. Tudo que a gente falou até agora é para agregar a parte do recrutamento. Né? Ou seja, a empresa tem uma vaga, anuncia, e essas dicas é para facilitar o recrutamento. Certo. Só que depois, se você é recrutado, você vai para a etapa da entrevista. Né? E a etapa da entrevista que requer alguns cuidados. Como, por exemplo, eu sempre, nas minhas palestras, sempre falo muito de estudar a vaga, a empresa e o entrevistador. Ou seja, quem vai te entrevistar. Estudar esses três processos. A vaga, aí você vai perguntar, mas se eu não sei quem é o entrevistador? É exatamente o que eu ia perguntar, como é que eu vou saber? Tem como saber? Pois é, então, como é que acontece? Em algumas vagas, sim, tem como saber. Principalmente quando o RH lhe fala, olha, vai ser só com o RH. Então, quando é só com o RH, você pergunta, com quem eu estou falando? Vai ser com você? Vai, tudo bem, já anota o nome sobre o nome da pessoa. Nossa. Tem uma rede conhecida como LinkedIn. Você conhece o LinkedIn? Eu lembrei logo, já vou jogar no LinkedIn o nome da pessoa. Vai no LinkedIn e joga o nome da pessoa. Chegando no LinkedIn, você vai analisar qual é o perfil da pessoa, que o LinkedIn é como se fosse o currículo, né, em uma rede social. Isso, é verdade. Então você sabe quais são os cursos que a pessoa participou, o que é que a pessoa vem fazendo, qual é a experiência dessa pessoa. Com isso, você consegue ter uma linha, poxa, o que é que eu vou priorizar? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Quando eu estava concorrendo à vaga, anos atrás, de gerente de logística no estado do Maranhão. Então, perguntei para a coordenadora de RH quem seria que iria me entrevistar. E seria o diretor da empresa. O diretor da empresa, eu perguntei o nome. Aí falaram, não vou falar o nome aqui, mas o nome do diretor. Automaticamente, fui no LinkedIn e comecei a estudar tudo sobre esse diretor. Então, ele tinha uma base muito forte financeira. Tá? O que é que eu fiz? Todos os meus pontos fortes relacionados à área financeira, eu comecei a explorar isso na entrevista. Ou seja, falei da valorização do custo, fiz um link da minha área, na atual área, que era logística, com o financeiro, a importância de você reduzir custos na área de logística para poder ter uma sustentabilidade financeira na empresa. E com isso, ele se sentiu bem à vontade, porque a gente estava conversando, né, na linguagem que ele entendia. Pois é, a área dele, né? Pois é, então isso facilita muito. Estudar a empresa é o mais fácil hoje em dia, né? Vai lá no Google, coloca lá a empresa e aí começa a estudar como ela iniciou, qual é o número de funcionários que ela tem, quantas filiais ela tem, qual é a missão, visão, valores. Isso é importante porque você pode ser questionado na entrevista. Você pode ser questionado na entrevista. Você conhece a história e não conheço. Olha, como é que você quer trabalhar na minha empresa se você não conhece a história dela? Já perde ponto. Já perde ponto. E aí como é que eu falo? Quem sabe a história sai na frente. Claro. É assim que funciona.
não é? É uma corrida por pontos. Quanto mais pontos você conseguir somar, melhor. Exatamente. Você pode ser o melhor tecnicamente, mas se você não mostrar interesse em trabalhar na empresa e participar da entrevista só por participar, você vai ficar para trás. Outro vai ter estudado a empresa, vai ter estudado o entrevistador. E um ponto importante, que todo mundo também peca muito nisso, é estudar a vaga. Por você ter experiência, geralmente você fala, não, eu já sei tudo sobre a vaga de analista de compras. Já sei o que tenho que fazer cotação, já sei como eu tenho que fazer. Tudo bem, você deixa de estudar. E aí, em meio a tudo isso, vem uma nova lei que mudou alguma coisa. Aí você senta para a entrevista, te perguntam isso e você não sabe. Você entendeu? Então, são cuidados que a gente tem que ter que faz a diferença na entrevista. Você se fica bem mais à vontade quando está sendo entrevistado, porque você já tem informação suficiente para poder dar resposta quando questionado. Um ponto importante também, que eu sempre falo, é ensaiar. Poucas pessoas ensaiam a entrevista. É verdade. A gente sabe que 70% das perguntas são feitas, né, toda vez que você vai para a entrevista. Padrão. É um padrão. Infelizmente, segue esse padrão. É verdade. Então, quais são os seus defeitos, por exemplo? Você sabe que você vai ser questionada sobre isso. Aí você não ensaia. Ensaia, fica em casa, o que seria, não é? É até uma dica. É melhor falar como é que a gente seleciona esses defeitos aí. Vamos pegar os menos. Pois é. O que é que eu... Como é que a gente escolhe? Porque é difícil falar de si mesmo, né? É difícil. O que é que... Eu não posso dar uma resposta, porque senão amanhã vai estar todo mundo nessa mesma resposta. Né? Mas como você conseguir avaliar isso da melhor forma para não se prejudicar? Perfeito. Avaliar da melhor forma. Esse é o ponto. Ou seja, o que é que eu posso falar que não vai atrapalhar a minha empresa ou a vaga que eu vou estar trabalhando. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho que trabalhar numa empresa cuja eu vou ter uma necessidade muito grande de trabalhar os horários do meu time. Ou seja, todo mundo precisa chegar cedo, sair tarde. Então, tem setores que são desse jeito. Tem uma disciplina muito grande para horário. E na entrevista, eu não posso jamais falar, não, eu tenho um problema porque eu gosto de acordar à tarde, chegar atrasado nos lugares. Entendeu? Então, assim, você tem que linkar um pouco. Quando você estuda a vaga, você sabe o que é importante. Não é? Vou dar outro exemplo também. Vou trabalhar na área financeira. Então, a área financeira é uma área que necessita muito de concentração. E aí, quando te perguntam, não, qual é o seu defeito? Aí você fala, não, porque eu converso demais. Ou seja... Já se queimou. Já se queimou. Se fosse ao contrário, também se aplicaria. Se você trabalhar na área comercial e falasse, não, qual é o seu defeito? Não, porque eu sou muito calado e tal. Também não vai ficar na vaga, entendeu? Então, são alguns detalhes que você tem que ensaiar. Quando você ensaia, você consegue, sim, chegar no melhor modelo. E o engraçado do ensaiar é que ele resolve um problema sério, que é o nervosismo. Você sabe, quando você vai esperando qualquer pergunta, o nervosismo vai tomar conta de você. Mas quando você vai preparado, já com as respostas, não é? Lógico que vai ter uma ou outra pergunta ali que você não vai ter ensaiado, normal. Mas boa parte das perguntas você vai ter ensaiado. Então, o seu corpo vai se sentir mais à vontade. A sua forma de pensar também vai ficar bem mais tranquilo quando for de fato questionado. E tem um ponto importante nas entrevistas, é o seguinte: o nervosismo não é que ele elimina os candidatos. O nervosismo trava que os candidatos se vendam. Você entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem um bom ponto forte, tem uma boa característica dentro da empresa, mas o nervosismo fez que ela não falasse. Não mostrasse o que ela tinha para oferecer. Exatamente. Os recrutadores já têm essa importância, já tem essa visão que o nervosismo é normal. Eu não vou entrevistar todo mundo e vou eliminar quem ficar nervoso. A ideia da entrevista não é essa. Mas, quando a pessoa fica nervosa, ela tem uma grande probabilidade de travar. Não é? De não falar aquilo que pode favorecer dentro da entrevista. Uma dica boa para resolver o problema do nervosismo é foque em você naquele momento. Então, se tiver uma dinâmica de grupo, alguém está levantando para participar da dinâmica e o próximo é você, não fique olhando para essa pessoa. Naquele momento, tente fazer um raciocínio lógico lá, como é que você vai falar, para quem você vai olhar, quais são as palavras que você vai falar, porque tudo isso é importante, para que na hora você não levante e fique pensando o que é que você vai dizer. Então, foque em você, tente fazer o seu planejamento em 5, 10, 20, 30 segundos talvez, para poder, quando for sua vez, você se levanta e tenta transmitir confiança. Perfeito. Então, a gente conseguiu passar já pela parte do recrutamento, pela parte da entrevista. O próximo passo é o sonhado emprego, né? Conseguindo essa vaga, mas aí acho que entra também uma coisa importante da gente não parar. É verdade. Não se acomodar, né? O que você diria no momento que a pessoa já conseguiu aquele emprego? O que é que você tem a dizer para ela? Eu sempre brinco falando o seguinte: conseguiu emprego, comemora.
Comemora o que é importante, porque se você parar para pensar o quanto você tentou para chegar no nível de conseguir emprego, e tem pessoas que não comemoram, comem uma pizza, escreve lá no Facebook, estou feliz, alguma coisa, mas é importante para o seu corpo essa conquista, porque é de fato uma conquista. Então, se você se prepara tanto, se você se prepara desde lá da capacitação, da atitude, do network, como a gente começou a entrevista, para terminar, não é, com sucesso, ou seja, conseguindo emprego, comemora. Agora, comemora e depois que comemorar, começou de novo a etapa zero. Ou seja, veja quais são os valores da empresa, veja qual é a missão da empresa, o que é que está guiando a empresa, o que é que a empresa considera como importante. Ela preza muito a disciplina, então seja disciplinado. Porque você conseguiu uma etapa muito importante, que é entrar na empresa. Só que tem outra etapa, que é se manter. Aí é que começa a história. Pois é, se manter dentro da empresa e o mais importante, se manter de forma sustentável. Sair, se você conseguiu a vaga de estagiário, por exemplo, passar de estagiário a ser assistente, ou ser analista, depois ser supervisor, coordenador, depois gerente, depois diretor. De forma sustentável. Tem que tomar cuidado também com as ofertas que aparecem, né? Aquelas ofertas milagrosas de, olha, tem uma vaga ali que é para coordenador e você ainda é estagiário. E você aqui, sendo da empresa ou não, ou em outra empresa, né? A gente tente a isso, principalmente quem está chegando agora, né? Que quer crescer, quer ser desafiado. E aí, quando vê outra oportunidade, já acha que pode ir. Não, eu vou porque eu estou preparado. E aí é que tá o pecado, né? Você achar que está preparado, não está preparado, porque a experiência ela vem para somar no seu conhecimento, para te ajudar na atitude, para depois sim você conseguir crescer. Então, uma dica que eu dou para quem está dentro da empresa, continua estudando a empresa, qual é o foco da empresa. Se a empresa ela tem como base disciplina, seja disciplinado, chegue no horário, faça as atividades dentro do prazo, tente entregar sempre mais e melhor. Isso é uma frase que eu levo comigo. Mais, né, com mais do resultado esperado, com melhor qualidade também. Não adianta entregar mais sem qualidade, ou entregar com qualidade, mas em números menores também. Então, a gente tem que saber qual é esse ponto de equilíbrio entre você e a empresa. E como é que sabe disso? Dentro da empresa, tentando viver o máximo a empresa, o clima da empresa, e sempre guiado também pelo seu chefe ou pelo seu líder, né, que é muito importante para dar o direcionamento. Tem que fazer jus a tudo aquilo que você mostrou ou prometeu que faria naquele momento da entrevista, da dinâmica, né? E justamente também acho que é importante a gente destacar, né, Edson, de não parar, né? A gente viu falando aquele currículo tem que estar recheado, você tem que estar estudando, mas entrou na empresa não é por causa disso que você vai parar de continuar melhorar, fazendo de curso, buscar melhorar, né? E tem um ponto importante, não achar que realmente consegui ponto final. Ou seja, quais são os cursos? E tem uma pergunta muito importante que a pessoa tem que se fazer, qual é a minha próxima etapa agora? Justo. Qual é a minha próxima etapa? Porque tudo aquilo que eu tinha como base era para poder conseguir um emprego. Então, consegui emprego. Agora, qual é a minha próxima etapa? Exatamente. Eu quero ser analista, eu quero ser coordenador. O que é que o coordenador tem? O coordenador tem uma pós-graduação, então eu vou fazer uma pós-graduação. Geralmente, o RH ele pode te ajudar nisso. Pode falar qual é a trilha, né? Qual é o caminho mais indicado para poder você conseguir estar crescendo dentro da empresa. Mas, independentemente do RH ou não, você tem que buscar se desenvolver. Não é? Eu costumo dizer também que conhecimento é a única base para o crescimento sustentável. Então, você tem que aprender sempre. E sempre olhando com metas, isso é importantíssimo também, trabalhar suas metas. Qual é a minha meta daqui a 1 ano? Qual é a minha meta daqui a 2 anos? Qual é a minha meta daqui a 3 anos? Aonde é que eu quero estar? Isso é importante. Perfeito, muito bom. É o chamado projeto de vida, Exatamente. Né? Não é só o projeto de conseguir um emprego e depois parar. Perfeito, muito obrigada pelas dicas preciosas, Edson. Eu que agradeço. E até a próxima, tenha um bom domingo. Perfeito, então muito obrigado pelo convite. Acabamos de conversar aqui no estúdio com o especialista em gestão de pessoas e liderança, diretor da MPE Treinamento e Consultoria, o Edson Xavier, que falou hoje pra gente de dicas de mercado para ser recrutado nas seleções de emprego e, claro, também como se manter no emprego da melhor forma. São agora 11h02. Informação